Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Talvez o maior alvo de toda religião que se preze é sempre alcançar o favor de determinada divindade e talvez até poder ver essa divindade e quem sabe até poder ser como essa divindade. E o cristianismo também não é diferente de todas essas outras religiões que imaginam e pensam dessa maneira. Os cristãos também têm esse objetivo de ver a Deus, de experimentar a Deus e quem sabe talvez ser um pouco parecido com Deus. Na verdade, esse é o maior propósito da vida cristã. O maior propósito da vida cristã é ver a Deus. E é por isso que nós lemos e cremos na palavra. É por isso que nós lutamos contra os nossos pecados e é por isso que nós nos esforçamos para ter uma vida reta e uma vida justa. Porque no final, todos nós queremos ver a Deus. Esse é o nosso objetivo. No fim, todos queremos ser como Deus é. Mas há algo diferente no cristianismo, algo diferente de todas as demais religiões, e esse texto que nós acabamos de ler, ele é a chave para demonstrar essa diferença. Mesmo que todas as pessoas queiram, no final, ver a Deus, só quem experimenta o que esse versículo que lemos diz, é que de fato vai ver a Deus. Então a pergunta é, no final da sua vida, você quer ver a Deus? Sim ou não? Então dê atenção ao que esse versículo diz, atenção especial. Creio que vocês já tiveram mensagens anteriores no Sermão do Monte, mas nós estamos no início dele. Jesus está pregando às multidões que seguiam a ele. Então Jesus se assentou, os 12 discípulos chegaram mais perto, e ao fundo nós temos a multidão, e a multidão está se aproximando. E esse aqui é um fato importante sobre esse sermão. Jesus sempre atraía multidões. Mas, por um lado, ter multidões sendo atraídas é bom, mas por outro também pode ser algo ruim. Porque na multidão não vemos indivíduos. Na multidão nós vemos apenas centenas de rostos observadores. De frente para a multidão nós não podemos conhecer pessoas individualmente. E se nós estamos no meio da multidão, fica muito fácil se disfarçar, se esconder da pessoalidade. E Jesus está diante de uma multidão, e essa multidão está interessada nele. Alguns estão interessados em ouvir o que ele tem para dizer. Outros estão interessados só nos milagres e nas curas que ele faz. E portanto, então, o Sermão do Monte, ele é um divisor de águas. O sermão é um limitador de multidões. Quando Jesus fala com eles nesse sermão, é o meio pelo qual ele transforma multidões, massas em indivíduos. É o meio pelo qual Jesus separa o trigo do joio, separa os crentes dos descrentes. Porque a vida de cada ouvinte, de maneira individual, depende de como ele vai reagir ao que Jesus está dizendo aqui. E Jesus começa o sermão falando a respeito das bem-aventuranças. É isso que nós lemos a partir do versículo 3. E essas bem-aventuranças são declarações que vão descrever o verdadeiro crente no Senhor Jesus. Dr. Martin Lloyd-Jones tem um texto que talvez vocês conheçam e já estejam lendo, que é Estudos no Sermão do Monte. Ele afirma que essas afirmações elas não foram selecionadas por acaso. Para Jesus, há uma sequência no pensamento do que ele está dizendo nessas bem-aventuranças. E Dr. Martin Lloyd-Jones ele propõe então que as 3 primeiras bem-aventuranças, elas falam sobre a nossa necessidade espiritual. Então primeiro ele fala sobre a nossa pobreza ou humildade de espírito, versículo 3. Depois ele fala do choro de lamento em vista da nossa grande pecaminosidade, versículo 4. E depois ele fala da mansidão como um resultado de uma real compreensão do nosso próprio egoísmo. É disso que nós mais precisamos. Essa é a nossa maior necessidade. Pobreza de espírito, choro de lamento pelo pecado e mansidão ao olhar para o nosso próprio egoísmo. Então, chega o versículo 6 e Jesus apresenta a provisão de Deus para essa nossa grande necessidade. Ele diz no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então, se nós sentimos fome de retidão, Deus vem e nos sacia plenamente com justiça. E logo então, a partir do verso 7, nós vemos os resultados dessa satisfação.
O que acontece quando a nossa maior necessidade é satisfeita? Primeiro, versículo 7, nós nos tornamos misericordiosos. Segundo, nós nos tornamos, versículo 8, que é o texto dessa noite, limpos de coração. E terceiro, nós nos tornamos pacificadores. Então essa é a justiça com a qual Deus nos sacia. É isso que mata a nossa fome e a nossa sede. E o resultado disso tudo é que nós seremos perseguidos por causa dessa mesma justiça. Versículos 9 até 12. E se você reparar bem, há um contraste entre as 3 primeiras bem-aventuranças, versículos 3 a 5, e as 3 últimas bem-aventuranças, versículos 7 a 9, considerando que o que vem depois, versículo 10 a 12, são os resultados de uma vida bem-aventurada. Olha o contraste. Primeiro, os pobres ou humildes de espírito, do versículo 3, eles se tornam misericordiosos com os outros, versículo 7. Segundo, os que choram por seus pecados, no versículo 4, eles acabam se tornando limpos de coração, no versículo 8. Terceiro, os humildes ou mansos, versículo 5, acabam sendo pacificadores. E a chave dessa mudança está na saciedade de justiça que Deus concede a eles no verso 6. Então a ideia aqui é a de uma escalada de uma montanha. A nossa maior necessidade, que são as 3 primeiras bem-aventuranças, é quando nós subimos um lado da montanha. O pico, o cume da montanha é o versículo 6. É quando a chavinha muda, é a dobradiça, nós somos saciados. E o resultado dessa saciedade é a descida da montanha. E aí nós temos as outras 3 bem-aventuranças. E o Dr. Lloyd Jones certa vez disse que no versículo 8, então, que é o versículo nosso, nele nós lemos uma das maiores declarações que podem ser encontradas em todas as páginas das Santas Escrituras. Talvez uma das frases mais importantes de todo o livro sagrado. Vamos ver então por que ele disse isso. E nós vamos estudar esse versículo em 3 partes. Primeiro nós falaremos sobre o nosso problema, que é a impureza do coração. Segundo, olharemos para a solução desse problema, que é a limpeza do coração. E terceiro, por fim, vamos olhar para o resultado disso tudo, que é a divina contemplação. Perceba, o nosso problema começa com a impureza do coração. Jesus começa a frase dele no versículo 8, repetindo pela 6ª vez essa expressão: bem-aventurados. Esse termo aqui não retrata apenas alguém feliz, alguém que tem um sentimento de alegria no coração. Está mais ligado a uma perspectiva de vida, a um estado de uma pessoa diante de Deus. Então, uma bem-aventurança descreve um homem ou uma mulher que é favorecido ou favorecida por Deus, abençoado ou abençoada por Deus. Isso é ser bem-aventurado. E o que torna uma pessoa abençoada, favorecida por Deus? Jesus disse que é o fato dessa pessoa ser limpa de coração. Mais à frente a gente vai ver sobre o significado do termo limpo. Mas, a princípio, basta a gente lembrar que ele é o oposto de algo. Limpo é o oposto de algo sujo, de algo imundo, de algo poluído, algo manchado, impuro. Então, se a bem-aventurança é resultado de você ter um coração limpo, significa que, por natureza, o seu coração não é assim. Mas o que é o coração? Diferente do pensamento ocidental que nós temos, na cabeça de um judeu, o coração não é o centro das emoções, ou aquela área que dói ou se alegra quando nós estamos apaixonados. Para um judeu, essas áreas são mais parecidas com as entranhas. Então, as vísceras, o intestino. Então, se você está apaixonado, você não diz, meu coração está apertado, você diria, as minhas vísceras estão apertadas. É aquele local onde a gente sente aquelas borboletas no estômago, né? Para um judeu que tinha o seu pensamento moldado pelo Antigo Testamento, o coração envolve não o sentimento, mas ele envolve todas as áreas do eu interior da pessoa. Então, o coração é o centro da personalidade do homem. O coração inclui a mente, inclui a vontade e inclui as emoções também. Então, o coração considera o homem na sua totalidade, não só nos seus sentimentos. O coração é o âmago, é o centro do ser humano. É do coração que brotam todas as atividades do homem.
Mas a pergunta é, por que Jesus diz que o coração precisa ser limpo? Se você reparar, nesse mesmo evangelho, Jesus vai explicar isso com mais detalhes. Olha um pouco mais à frente, no capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Em Mateus 15, 18 e 19, Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Então, segundo Jesus, o nosso coração é a fonte dos nossos problemas. O coração é o que gera o pecado nas nossas mãos. É o que gera o pecado nos nossos olhos, nos nossos lábios. E foi isso que o profeta Jeremias já tinha dito centenas de anos atrás. Você lembra dessas palavras, Jeremias 17:9? O coração é enganoso e desesperadamente corrupto, é incurável. E ele diz mais do que todas as coisas, e quem é que pode conhecer o coração? O nosso coração é maligno, e é dele que brotam os nossos pecados. Então isso significa que a fonte dos nossos problemas, diferente do que alguns dizem por aí, não é o ambiente em que nós vivemos. É uma ilusão achar que para mudar um homem, é preciso simplesmente mudar esse homem de ambiente, porque o que corrompe ele é o que o circunda. Porque isso é inútil. E se nós pararmos para pensar, olhe, lembre do Jardim do Éden. Pense em Adão. Havia um ambiente mais propício para que o homem obedecesse a Deus e fosse perfeito do que o ambiente do Éden? Não tinha. Mas mesmo assim Adão pecou. Então, o problema não está no ambiente. Segundo Jesus, o problema está dentro de nós. A mera educação ou a mudança das circunstâncias não pode tornar o homem bom. O problema está no âmago do nosso ser. Certo pastor, certa vez, disse o seguinte: o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. A fé cristã não é somente uma questão de doutrinas, não é uma questão de entendimento ou de intelecto, porque antes disso, a fé cristã é uma condição do coração. O cristianismo começa com a seguinte indagação: qual é o estado do seu coração? Você pode ser um belo estudioso da Bíblia, mas isso não significa que o seu coração esteja limpo. Isso não significa que você seja abençoado por Deus, bem-aventurado. Então, se o seu coração continua sujo, você continua com um problema, você continua perdido. E esse é o nosso problema, a impureza do coração. Mas Jesus vem com a solução, e a solução, em segundo lugar, é a limpeza do coração. E nós vamos observar agora, voltando lá para o capítulo 5, versículo 8, o que significa essa ideia de limpos de coração. E esse adjetivo, essa qualidade, limpos, pode ser traduzido com duas ideias. A primeira opção de tradução dessa palavrinha é algo sincero, algo destituído de hipocrisia. Então, é a ideia de sinceridade não só nas conversas do dia a dia, mas na parte mais importante da vida, sinceridade em buscar a Deus. Sabe aquele desejo que surge depois de você, num belo domingo, ouvir a pregação, e você sai da igreja com aquele desejo de fazer a vontade de Deus durante toda a semana? Não, essa semana vai ser diferente. Eu vou fazer isso que eu ouvi da palavra de Deus. Mas aí vem as primeiras conversas ali no pátio mesmo. O seu celular toca, e os seus desejos pecaminosos começam a ser despertados, e as coisas da vida começam a aparecer na sua frente, e você logo fica dividido entre fazer a vontade de Deus, que era o que você já tinha decidido, e agora fazer a sua própria vontade. Um coração limpo é um coração que não está dividido. É um coração que considera a Deus como seu bem maior e se preocupa somente em valorizar ao Senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ter um coração limpo é amar ao Senhor sobre todas as coisas.
E a gente lembra isso de alguma outra passagem da Escritura. O primeiro e maior mandamento de todos: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Ser limpo é vivermos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida. É você ter a Deus como alvo supremo da sua existência. Significa você desejar a Deus, desejar conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus em todos os momentos. Então, limpo de coração pode significar alguém não dividido, alguém que sinceramente ama e somente ama a Deus. Mas a segunda opção para traduzir essa expressão limpos pode ser purificado, sem contaminação. E esse é um sentido mais cerimonial do termo. Significa você ser livre de corrupção, você ser inocente de culpa. E é ser livre de qualquer mistura impura. E aqui tem uma ilustração que ajuda a entender isso. Quando os garimpeiros estão ali em busca de ouro, eles acham algumas pedras sujas, e o que eles fazem para descobrir se aquilo é ouro? Eles colocam no fogo, porque no fogo o ouro de verdade vai derreter. Mas existe uma outra pedrinha que é muito parecida com a pedra de ouro, que é o ouro de tolo. Mas o ouro de tolo, é por isso do nome, se você pega e não faz o teste, você é tolo. O ouro de tolo não derrete com o ouro. No fogo ele fica igual, intacto. E a palavra limpos significa isso. As pedras, as impurezas, elas são deixadas de lado porque elas não derretem, e o que fica é só o ouro puro. E essa é a ideia do termo aqui também. Ser limpo significa ser purificado de qualquer impureza, livre de qualquer mistura que comprometa a integridade daquilo, livre de qualquer mistura com aquilo que é falso. É você estar sem a contaminação do pecado. Então, em resumo, nós poderíamos ficar com as duas definições. Limpos de coração significa ser sinceros em buscar somente a Deus, mas também ser purificados de todo e qualquer pecado. E essa palavrinha, ela foi citada por Jesus um pouco mais à frente também nesse mesmo evangelho. E eu gostaria de convidar a abrir lá em Mateus capítulo 23. Em Mateus 23, Jesus está criticando os escribas e os fariseus. Esses homens eram muito inteligentes, pessoas muito bem aprofundadas no estudo das Escrituras. Mas perceba as palavras de Jesus, os versículos 25 até 28. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós. Por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Cristo declara um ai àqueles homens. E ai é uma expressão de lamento, mas ao mesmo tempo de julgamento. E por que Jesus diz ai para eles? Versículo 25, ele diz: porque eles limpavam o exterior dos pratos e dos copos, mas por dentro estavam cheios de roubo, cheio de rapina, saque, despojo e cheios de cobiça. É interessante a tradução dessa palavra, é intemperança, é falta de domínio próprio. E sabe qual o termo grego usado aqui para Jesus citar a limpeza de pratos e copos? É o mesmo termo que ele usou em Mateus 5,8. Eles tiravam impurezas das suas louças cerimoniais. Eles lavavam, eles limpavam, mas eles não faziam isso dentro de si. Não faziam isso no seu coração. E Jesus chama eles, no versículo 26, de cegos. Porque antes de limpar as suas louças, vocês deveriam primeiro limpar o interior do copo, para que o exterior ficasse limpo. Como assim, Jesus? Versículo 27, ele explica isso usando uma segunda ilustração. Primeiro ele fala de copos e pratos, agora ele vai falar
que todos eles são como sepulcros caiados, literalmente sepulcros cobertos com cal. Os judeus jogavam cal na entrada dos sepulcros para advertir a quem chegasse perto, para que essa pessoa não se contaminasse ao encostar no sepulcro. E normalmente eles eram enfeitados. As pessoas colocavam várias flores, perfumes ao redor de um sepulcro. E é isso que Jesus diz no verso 27. Vocês parecem belos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos e de imundície, de impureza. É interessante isso, né? Recentemente, em um só dia, nós fizemos 2 velórios lá em Atibaia. Mas, passando por um dos túmulos, nós olhamos para uma lápide, e ali estavam algumas flores já secas, o nome da pessoa já sumindo. O que resta é apenas a lembrança, porque essas coisas passam. Mas é assim que acontece com o túmulo. As pessoas enfeitam o túmulo por fora, mas por dentro todos nós sabemos que só tem podridão e sujeira. Ninguém ousaria abrir aquele túmulo. E Jesus chega ao ponto que ele queria chegar no verso 28. Ele diz: assim sois vós. Por fora, exteriormente, vocês parecem justos aos homens. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a vida de vocês pode até ser bonita à primeira vista. Vocês são estudiosos da palavra. Vocês são religiosos famosos. Vocês fazem coisas boas às pessoas. Vocês vão aos cultos. Vocês dão esmolas. Vocês fazem orações. Vocês vestem roupas de ver Deus. Vocês são assim. Mas, ele diz no verso 28, por dentro vocês são cheios de hipocrisia e maldade. No seu interior, no seu coração, vocês são dissimulados. Vocês são divididos. Vocês são falsos, mentirosos. Porque na verdade vocês são iníquos, vocês são desobedientes. Vocês quebram a lei de Deus, mas vocês fingem para as pessoas que não quebram. Por isso, que tipo de limpeza Jesus queria dos fariseus e dos escribas nesse texto? Não era apenas a limpeza ritual e externa, mas principalmente a limpeza espiritual e interna, a limpeza de coração. Essa bem-aventurança, ela condena a hipocrisia. A limpeza da qual Jesus está falando é limpeza de coração e não meramente uma limpeza externa. Porque os fariseus eram experts em limpeza externa, mas eles eram falhos em limpeza interna. Eles eram hipócritas. Por isso eu queria te desafiar a saber que se a sua vida é assim, se a sua vida é uma vida de aparências, é uma vida de práticas e falas bonitas, mas é uma vida de coração sujo, um coração mentiroso, é assim que Jesus te vê, como um hipócrita. Uma vida assim não garante bem-aventurança, mas só garante ai da parte de Deus. O que te resta é lamento e a condenação. A verdadeira limpeza interna promove a verdadeira limpeza externa. E é natural que aquilo que está limpo por dentro contamine, no bom sentido, o lado de fora. Vai limpar o lado de fora. Porque a sua boca fala o que está transbordando no seu coração. E aqui está uma boa avaliação da conversão genuína de alguém. Como eu sei se alguém se converteu de fato? Se Cristo alcançou aquele coração. Olhe para o exterior. O exterior está mudado? Não é só hipocrisia, porque o exterior só pode mudar se o interior for purificado. Mas aqui também está uma ótima maneira, não só de avaliar os outros, mas avaliar a nossa própria conversão. O seu coração foi transformado, o seu coração foi purificado, porque se não foi, as suas boas obras não vão servir de nada. Porque bem-aventurança só vem de um coração limpo. Sem um coração limpo, a religiosidade, a vida religiosa é um fardo, é um peso terrível.
O Sermão do Monte é algo odioso, é algo impossível de ser praticado. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, se você se sente assim, você precisa da solução. E a solução é a limpeza de coração. Mas qual vai ser o resultado de tudo isso? O resultado, segundo Jesus, é a divina contemplação. E é isso que ele diz no final do verso 8. Lá no capítulo 5 ainda, ele diz, olha, aqueles que têm o coração limpo, verão a Deus. Mas eu queria que você percebesse a lógica do argumento de Cristo no versículo 8. Perceba o que ele está dizendo. Bem-aventurados os limpos de coração. E qual a conjunção que ele coloca? Pois. Por quê? Porquanto. Porque eles verão a Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eles são bem-aventurados porque verão a Deus. Felizes são eles porque verão a Deus. Então, ser limpo de coração não é a bem-aventurança. Ser limpo de coração, apesar de ser algo muito bom, é o processo para a bem-aventurança. A bem-aventurança é o fato de você ver a Deus. Abençoado por Deus é aquele que um dia poderá vê-lo. Felicidade verdadeira é saber que nós seremos capazes. É esse o sentido do termo aqui, de ver. E não só contemplar com os olhos, mas experimentar em um relacionamento a Deus no futuro. Mas ao mesmo tempo que essa palavra nos anima, essa palavra nos derruba. Porque se por um lado nós ficamos muito alegres por saber que os limpos de coração vão alcançar aquilo que toda religião almeja, que é ver a Deus, por outro lado nós estamos em completo desespero, porque é impossível que nós limpemos o nosso próprio coração. E todos nós podemos limpar copos e pratos. Todos nós podemos enfeitar sepulcros caiados. Todos nós podemos esboçar uma vida santa, uma vida radiante para as pessoas. Cantar louvores nos cultos. Recitar versículos de cor, usar roupas religiosas. Falar como crentes, chamar de varão e de varoa. Mas o nosso íntimo, nós não podemos disfarçar a nossa hipocrisia. Nós somos incapazes de mudar o nosso coração. Na verdade, é o nosso coração quem nos muda, e nos muda para pior. É o nosso coração quem nos controla, é Ele quem faz o pecado brotar nas nossas vidas, então nós estamos perdidos. Ninguém pode fazer de si mesmo um crente. E na verdade, nós somos o completo oposto dessa bem-aventurança. Nenhum de nós merece experimentá-la. Nenhum de nós merece ver a Deus. É isso que Hebreus 12:14 diz. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aqui está a razão do porquê nós precisamos ser limpos de coração. Nós não podemos ser divididos e manchados entre práticas boas e coração sujo. Ninguém verá Deus assim. Ninguém. A pergunta então é, como nós podemos ser limpos? Alguns monges tentaram responder essa pergunta, se isolando das outras pessoas. E aí nós vemos os monastérios surgindo. As pessoas vão para fora das cidades e se isolam. Mas isso foi inútil, porque aonde vai o pecador, ali estará o pecado. Porque o pecado não está nas coisas, está dentro do pecador. Outras pessoas tentaram responder essa pergunta, como eu posso ser limpo? Se limpando, tentando através de boas obras, de ações sociais, limpar a sua sujeira. E aí essas pessoas acreditam que a salvação, então, é encontrada em você ajudar e socorrer os necessitados. Certa vez, na época da faculdade, antes do seminário, uma das tarefas que nosso grupo tinha de fazer era ir nas ruas, na época de inverno, e ajudar ou entrevistar os mendigos.
E naquela época eu já conhecia Cristo e já tinha algum interesse em participar do seminário. E um dos senhores que nós encontramos, ele começou a falar conosco e falando que era crente. E aí eu chamei ele para um canto e falei, eu quero saber então porque o senhor está nessa situação, o senhor não tem família, no que nós podemos te ajudar? E ele falou, não, eu estou aqui porque eu quero. Na verdade eu tenho muito dinheiro, ou pelo menos tinha. Eu tinha uma esposa, filhos, que hoje são doutores. Mas para alcançar a salvação, eu doei todo o meu dinheiro e vim viver com os pobres. E eu espero que no último dia Deus considere isso. A minha vontade foi de chorar por aquele senhor. Nós entramos em contato com a família, a esposa disse, ele não quer mais voltar. Nós já fomos aí com os filhos, com os netos. E a família nega a Deus, porque que Deus é esse? Que para ser salvo ele precisa abandonar a família. Mas muitas pessoas acreditam que a salvação é encontrada em você ajudar os outros, em se compadecer da necessidade dos outros e talvez viver como um mendigo. Mas isso pode limpar as suas mãos diante das pessoas. É bonito, não é? Nossa, que altruísmo! Mas não pode limpar o seu coração diante de Deus. A maldade continua lá. Lloyd Jones diz assim: você pode começar a tentar purificar o seu coração desde este momento, mas no fim de seus dias o seu coração continuará tão negro quanto é agora, e talvez mais negro ainda. Você pode tentar, você não vai conseguir. A primeira parte da solução para a nossa limpeza não é tentarmos nos limpar por conta própria, mas está em reconhecermos a nossa própria imundície. Lembra do versículo paralelo ao versículo 8? Era o versículo 4. Versículo 4, Jesus disse, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus não está falando que é porque você furou o dedo numa agulha, que você chora e você é feliz por causa disso. O sentido é chorar por seus pecados, é reconhecer a sua miséria, é lamentar não só pela condição do seu coração, mas lamentar pela sua própria hipocrisia, em tentar ser algo que você não é. Esse é o primeiro passo, reconhecer a sua própria imundície. Eu tenho o coração sujo. Mas a grande parte e a segunda parte da solução é a mais importante, é saber que somente Deus pode fazer essa limpeza no seu interior. É isso que implica em olhar para aquele que disse essas palavras nesse versículo. Olhar para Jesus Cristo. O Evangelho nos ensina que o puro, aquele que nunca pecou, veio a esse mundo para tomar o lugar do impuro. Eu e você, miseráveis pecadores. E Ele veio para tomar sobre si a condenação que nós merecíamos. E Ele fez isso para que o impuro se tornasse puro. Então Jesus toma sobre si a maldição da lei sobre os impuros, para que os impuros possam receber um novo coração. E é isso que Deus diz em Ezequiel 36, versículos 25 a 27, eu vou ler para vocês. Deus diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Jesus pode nos purificar porque Ele pagou por isso. Jesus dá um coração novo, um coração de carne, não mais um coração de pedra. Ele nos dá o seu Espírito, e é esse Espírito que nos garante que agora é possível vivermos uma novidade de vida. O Espírito nos purifica. E em 1 João 3,3, o apóstolo João nos diz que todo aquele que tem nele essa esperança, a esperança de vermos a Deus, a esperança de sermos como Jesus é, purifica a si mesmo assim como Ele é puro. Todo aquele que tem essa esperança em Jesus
recebe a purificação de Jesus. Então a purificação do nosso coração não depende de nós, mas depende de uma ação soberana de Deus em nos dar o seu Espírito. E aqui está a diferença do cristianismo para as demais religiões. Não depende do que você faz para Deus, mas depende do que Cristo fez por você. Todas as religiões vão dizer assim: olha, se esforce para fazer algo que mereça um dia ver a Deus. Faça o seu melhor. Mas o cristianismo vem e diz o inverso. Ele diz: Deus já fez todo o trabalho. Você seria incapaz de alcançar isso. Então a única coisa que você precisa fazer é reconhecer a sua miséria e é confiar no Jesus Salvador. Então, ao fazer isso, Deus vai enviar o Espírito purificador e você será limpo e você um dia verá a Deus. Eu quero concluir com duas palavras bem práticas para nós. A primeira é que se você quer um dia ver a Deus, então desista de tentar se limpar exteriormente e deixe que Cristo limpe o seu coração. Desista. Vida religiosa não salva ninguém. Fazer seminário, ou ser parte de uma igreja, ou até mesmo estar no ministério, não é garantia de limpeza de coração. Você precisa se render a Cristo. Caso contrário, você vai gastar toda a sua vida fazendo coisas para Deus, mas vai acabar passando a eternidade longe de Deus. Porque se você não reconhecer a sua miséria e não se dobrar diante de Cristo, você nunca verá a Deus, mesmo que esse seja o seu maior desejo na vida. A segunda palavra é para você que já tem o coração limpo por Cristo. Você deve parar de viver dividido entre amar a Deus e amar ao pecado. Limpeza significa fim da hipocrisia. Então, em resposta ao que Cristo fez, você deveria desejar fazer a vontade de Deus e não continuar focando em seus próprios projetos pessoais. Pare de viver dividido. Coloque Deus no centro dos seus interesses. Liberte-se daquilo que te contamina. Talvez acabe com aquele relacionamento que você sabe que é pecaminoso. Talvez largue aquela prática que te escraviza. Talvez mude os seus hábitos secretos. Deixe de ser dividido. Ame a Deus sobre todas as coisas. Abra mão da sua hipocrisia. E faça isso não só para ter uma vida melhor, ou para tentar alcançar o favor de Deus, mas porque você já é bem-aventurado. Você já tem o coração limpo por Cristo. Você já verá a Deus. Então o desafio é ser na prática aquilo que você é na teoria. Amém? Gostaria de orar por todos nós. Senhor Jesus, nós precisamos lamentar por nossa impureza, por nossas tentativas de limpar aquilo que só o Senhor pode limpar. Por isso eu oro, Deus, para que o Teu Espírito nos quebrante, ao ponto de nós pararmos de viver divididos, de vivermos vidas duplas, hipócritas, e vivamos vidas transformadas. Aquilo que somos em secreto, somos em público. Nós oramos para que o Teu Espírito mova o nosso coração em direção contrária ao pecado, em direção ao Senhor. E oramos para que o Teu Espírito transforme corações de pedra em corações de carne. E Te agradecemos porque essa bem-aventurança é uma das maiores bênçãos contidas na Escritura. Obrigado, Deus, pela purificação dos nossos pecados, porque sem ela nós seríamos incapazes de ver ao Senhor. É assim que eu oro,
No nome de Jesus. Amém.